Bom dia, turminha! Vamos dar início à nossa aula de português. Página 25, capítulo 2 do Manual do Aluno. Vidas cheias de histórias. Antes de ir dormir, Otávio começou a folhear um livro do escritor Manuel de Barros, que tinha ganhado de presente de sua avó. Na orelha do livro, ele encontrou algumas informações interessantes sobre o autor. Na orelha do livro? Orelha é a extremidade da capa de um livro que fica dobrada para dentro, é como se fosse uma marcação. Vou lhe mostrar. Esse livro, ele está de frente para a pessoa, descosta para a gente no caso, tá? Então, temos a primeira capa, que é a capa do livro, né? Onde vem o nome, né? O autor, o título. E logo lá na frente, onde está escrito orelha da capa ou primeira orelha. É uma parte da mesma espessura dessa capa, né? Da primeira capa. É grossinha também, só que ela é menor, como se ela fosse na metade dessa folha ali, né? Dessa capa aí, da primeira capa, tá? Então, aqui, nessa parte, tem o diálogo, né? Entre a vovó e o netinho. Ela disse, você leu um pouco da biografia do autor, Otávio? E aí, Otávio disse, o que é uma biografia, vovó? Lembrando que biografia é a história da vida de um personagem, né? De um autor. Ou seja, podemos entender que é uma narração escrita da vida de alguém, né? De alguma pessoa que pode ser mais ou menos desenvolvida, dependendo dos dados que a gente conhece sobre aquela pessoa, tá? Então, quando pegamos num livro, né? Que tem uma biografia, que é chamado de biografia, é porque fala da vida de alguém. Agora temos a questão número 1. Você já reparou nas informações que estão na orelha de cada um de seus livros preferidos? Comente aí com o responsável de vocês. Bem, na maioria das vezes não existem orelhas, né, em livros infantis. Tá? Pode até acontecer de existir entre um e outro, mas nem todos os livros infantis contêm orelha, tá? Mas existem outros livros também. Você já leu algum livro que tenha essa parte dessa capa, essa orelha? Na questão número 2, pesquise em um dicionário o significado da palavra destacada na fala de Dona Olinda e anote-o. Então, qual é a palavra que está destacada lá na fala? Vamos dar uma olhadinha. Biografia. Essa palavra está destacada, ela está em negrito, né? Então, vocês vão pesquisar essa palavrinha, tá? E agora aqui na questão número 3... Agora, leia os textos a seguir. Temos 2 textos aqui. De acordo com o que você encontrou no dicionário, pinte aquele que, na sua opinião, representa uma pequena biografia, tá? Então, temos o primeiro texto, né? Vocês vão ler, e o segundo também. Aí, vocês vão identificar, aí, para poder responder, né? Vocês pintam, tá? De clarinho, uma cor bem clarinha, o texto que representa uma pequena biografia. Então, na página 26, tem um texto, né? O Poeta das Infâncias. Esse texto fala sobre a vida do Manuel de Barros. Então, vocês vão ler aqui e depois vão responder, interpretando aqui esse texto, tá bom? Então, meus amores, nós estamos falando sobre mais um gênero textual, que é a biografia, né? E assim, podemos pesquisar biografias sobre diversas personalidades. Este gênero textual, que é a biografia, né? Ela constitui uma narração oral, escrita
ou visual dos fatos particulares das várias fases de vida de uma pessoa ou personagem. Ela pode ser narrada em livro, em filmes, em texto teatral, em vários, tá? Então façam a leitura com bastante atenção e depois respondam as questões da página 27. Na página 27, hora de explorar o texto. Na questão número 1, o texto que Otávio leu, como você já sabe, é chamado de biografia. Assinale entre as opções a seguir a que melhor descreve o assunto principal de uma biografia. Então, aqui, entre essas três, vocês vão marcar uma opção, tá? Aqui descreve o assunto principal de uma biografia. O que será? Informações sobre como utilizar um produto? Será que é sequência de fatos da vida de uma pessoa? Ou instruções para executar uma receita culinária? Essa tá bastante fácil, né? E na questão número 2, de acordo com a biografia, o que Manuel de Barros gostava de retratar em seus poemas? Então, temos duas opções aqui, somente uma que é para marcar, tá? A vida em uma grande metrópole. Metrópole é uma capital, tá? Ou o cotidiano e a natureza do Pantanal. Marquem a opção. Na questão do número 3, quando conheceu os poemas de Manuel de Barros, Otávio logo se lembrou de Ita, por ser a pessoa que mais gosta da natureza entre os seus colegas e também porque achou que ele era conterrâneo do autor. O que significa essa palavra conterrâneo, hein? Aqui na questão da letra A, Ita já tinha ouvido a palavra conterrâneo, mas não sabia ao certo o que significava. Que tal ajudá-lo? Procure no dicionário o significado desse vocábulo e registre-o a seguir. Então, vocês vão pesquisar essa palavrinha no dicionário e vão colocar aqui, tá? As informações sobre essa palavra, o que significa. E já na questão da letra B, após conhecer o significado de conterrâneo, Ita esclareceu a Otávio que não havia nascido no mesmo lugar que Manuel de Barros, mas em Mato Grosso. Onde nasceu Manuel de Barros? Então vocês vão responder aqui. Na página 28, por que Otávio confundiu o local de nascimento de Ita e Manuel de Barros? Façam essa diferença aí. Agora aqui na questão do número 4. Ita não nasceu em Mato Grosso do Sul, como pensou Otávio, mas, como já havia ido ao Pantanal, ficou empolgadíssimo ao saber que Manuel de Barros viveu lá. Então, contou a Otávio como esse lugar era lindo, cheio de animais e natureza. Não era de se estranhar que inspirasse o poeta. Letra A. Observe as imagens abaixo e assinale aquela que faz referência ao ambiente no qual Manuel de Barros viveu e que foi retratado em muitas de suas obras, já que ele falava muito de natureza, né? Então, marquem aí a opção. Letra B. Você já visitou um lugar que tenha uma dessas paisagens? Se não, gostaria de visitar algum deles? Qual ou quais? Resposta pessoal. Na página 29, exercício 5. Na biografia, como já vimos anteriormente, o autor que escreve o texto conta os principais fatos da vida de uma pessoa, ou melhor, de outra pessoa. Para isso, Otávio percebeu que as datas são sempre mencionadas na ordem dos acontecimentos. Leia novamente a biografia do poeta Manuel de Barros e organize a sequência de fatos abaixo, numerando-a na ordem dos acontecimentos. Então, temos aqui, ó. Primeiro temos essa fotografia aqui da família, né? Teve 3 filhos, Pedro, João e Marta. Então, essa daqui, vocês vão numerar. Primeiro, vocês vão lá dar uma olhadinha. O que aconteceu primeiro? Será que foi a família? Será que foi que ele publicou o seu primeiro livro
Poemas concebidos sem pecado? Será que esse foi o primeiro acontecimento que está lá? Ou será que a primeira informação nasceu no dia 19 de dezembro de 1916? Será que começou por aqui? Ou mudou-se para o Rio de Janeiro e formou-se em Direito? Ou voltou ao Centro-Oeste para a fazenda que herdara? O que aconteceu primeiro? Então, para que vocês façam essa marcação, numerando, vocês terão que dar mais uma olhadinha lá para poder saber, tá? Na página 30, número 6. Ita ficou intrigado com um trecho da biografia que dizia que Manuel de Barros entretinha-se com a desimportância das coisas. Dona Olinda tinha explicado a Otávio essa passagem, mostrando-lhe um trecho de um poema em que o autor dizia o seguinte. O trecho dizia assim: dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que as dos mísseis. Então, Dona Olinda respondeu aqui, ela disse: desimportância é a característica dada àquilo que não tem importância. Manuel de Barros trata disso no poema O Apanhador de Desperdícios. Então, nesse trecho, ele disse, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Então, ele preza aqui insetos. Ele preza insetos mais do que aviões. Ele preza a velocidade das tartarugas mais do que dos mísseis, Porque os mísseis são rápidos demais e a tartaruga não. A partir do que você leu, por que Manuel de Barros chama de desimportantes as coisas a que dá valor? Por que será? Na questão número 7, Dona Olinda explicou a Otávio que os textos podem apresentar personagens em situações inventadas pelos escritores ou informações verdadeiras sobre pessoas reais. A biografia que você leu se encaixa em qual dessas categorias? Justifique aí. Você sabia? Quando uma pessoa escreve a própria biografia, o texto é chamado de autobiografia. Então, existe essa diferença, tá? O autor da obra é o biógrafo, tá? Ele relata os fatos da vida de uma pessoa, que é o biografado. Lembre-se disso. E já na autobiografia, é o próprio biografado quem conta a sua história. É a própria pessoa que está escrevendo que conta ali a sua história. Isso é a autobiografia. Quer dizer que ele está contando sobre ele, tá? Não sobre a vida de outra pessoa. Na questão número 8, os fatos da vida de Manuel de Barros, descritos na biografia, estão em ordem cronológica. Isso é, dos mais antigos para os mais recentes. É isso? Como foi possível perceber isso? Aí vocês vão responder, tá? Página 31. Integrando com literatura. Otávio adorou o livro de Manuel de Barros, que ganhou da sua avó. Na biografia do autor, há a afirmação de que ele foi um dos mais importantes poetas brasileiros. Lhe chamou a atenção, pois até aquele momento não o conhecia. Ele, então, perguntou a Dona Olinda se ela sabia o porquê desse poeta ser tão importante para a literatura brasileira. Então, Dona Olinda disse: Otávio, o poeta Manuel de Barros ficou conhecido principalmente por sua criatividade e simplicidade ao falar da natureza.
Ele procurava ter o olhar das crianças diante da vida. Você sabia que um dos principais poemas dele se chama O Menino que Carregava Água na Peneira? Ele faz parte deste livro que lhe dei, Exercícios de Ser Criança. Então, esse poeta, ele gostava muito da natureza e ele enxergava as coisas com os outros olhos, né? Além dele ser um adulto, ele enxergava as coisas como se fosse criança. Ele gostava muito, muito da natureza, prezava muitas coisas. Questão número 1. Otávio releu o poema que sua avó mencionou e ficou intrigado com o título, pois sabia que não era possível colocar água em uma peneira sem que ela escorresse. Na sua opinião, do que pode tratar esse poema? Escrevam aí. E temos a questão número 2. Pesquise na internet ou em livros outros poemas escritos por Manuel de Barros. Selecione 2 deles de que mais tenham gostado e traga-os para a sala de aula. Como não estamos na sala de aula, né? Então, o que vocês vão fazer? Vão pesquisar aí 2 nomes, tá? De outros poemas aí escritos por Manuel de Barros. E vão escrever no caderninho de vocês, tá bom? Página 32. O autor é você. Biografia dos avós. No dia seguinte, Otávio acordou com uma ideia na cabeça: fazer a biografia ilustrada de sua avó Olinda. Número 1. Que tal fazer a biografia de um de seus avós também? O primeiro passo é realizar uma pesquisa. Confira no quadro a seguir as informações que você precisa saber. Primeiro, você precisará saber o local e a data de nascimento da sua avó ou do seu avô, tá? Depois, os principais fatos da infância, a vida escolar, brincadeira e outras coisas. E depois você vai precisar também fazer aqui, lembrar de perguntar, né, no caso, algumas atividades que mais gostam de praticar, que eles gostavam de praticar, como leitura, esporte, culinárias, né? E depois a vida profissional, os trabalhos que eles exerceram, né? No caso, se for a biografia de um só, do seu avô, no caso, você vai precisar saber quais os trabalhos que ele exerceu, o local em que trabalhou, né? E, por último, a formação da família, casamentos, nascimentos de filhos. Marque um encontro com seu avô ou avó para realizar a sua pesquisa antes de escrever a biografia, né? Para vocês perguntarem, né? Saber a respeito deles. Se não puder visitar um de seus avós, dê um telefonema ou tire suas dúvidas por e-mail, por mensagem de texto ou redes sociais, né? Pelo WhatsApp. Olha que legal. Depois de reunir as informações necessárias, escreva um texto enumerando os principais fatos da vida de seu avô ou avó, acompanhados das respectivas datas em ordem cronológica. Se quiser, ilustre o seu texto com desenhos ou... E para finalizar a página aqui, 33, vamos pular esse exercício número 2, tá? Porque se estivéssemos na escola, estaríamos fazendo um projeto, tá? Referente a essas biografias, tá? Mas como não estamos, né? Vamos pular essa parte. E aqui nessa parte aqui de baixo, avaliando o seu próprio texto. Vocês vão avaliar o texto aí que vocês farão, né? No caso, a respeito da biografia dos seus avós, tá? Vocês vão marcar aí, com essas carinhas lindas. A verdinha significa sim, a amarelinha mais ou menos e a vermelhinha significa não, tá? Então, a tia vai ficando por aqui com o conteúdo de hoje. Vou deixar o caderno de atividades para que vocês possam concluir em casa, tá? As páginas 11 até a página 15, que é a respeito desse conteúdo, tá? Um beijinho no coração de vocês e até a próxima aula.